Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Intervenção da OEA na Venezuela. O cerco da embaixada da Argentina pelo governo fake da Venezuela equivale a uma declaração de guerra. Por essa razão, cabe com urgência que a OEA, Organização dos Estados Americanos, intervenha na Venezuela, considerando a aplicação dos artigos 28 e 29 da Carta da OEA. Artigo 28. Toda agressão de um Estado contra a integridade ou a inviolabilidade do território ou contra a soberania ou independência política de um Estado americano será considerada como um ato de agressão contra todos os demais Estados americanos. Artigo 29. Se a inviolabilidade ou integridade do território ou a soberania ou a independência política de qualquer Estado americano forem atingidas por um ataque armado ou por uma agressão que não seja ataque armado, ou por um conflito extracontinental, ou por um conflito entre dois ou mais Estados americanos, ou por qualquer outro fato ou situação que possa pôr em perigo a paz da América, os Estados americanos, em obediência aos princípios de solidariedade continental ou de legítima defesa coletiva, aplicarão as medidas e processos estabelecidos nos tratados especiais existentes sobre a matéria. O governo fake venezuelano não apenas está caindo de maduro, já apodreceu, diz a matéria. Urgente. Pacheco confirma que vai receber pessoalmente o pedido de impeachment de Moraes. Um grupo de parlamentares irá protocolar nesta segunda-feira 9, na presidência do Senado Federal, o mais robusto pedido de impeachment de um membro do Supremo Tribunal Federal de toda a história. Esse grupo será recebido pessoalmente pelo presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. A reunião com Pacheco está confirmada para as 16 horas. O desembargador aposentado Sebastião Coelho é o signatário da denúncia juntamente com 150 parlamentares. A distinção com que o grupo está sendo tratado por Pacheco é um alento no sentido de que o presidente do Senado pode finalmente colocar um pedido de impeachment para apreciação do plenário. Por outro lado, a ausência de Pacheco no churrasco de Lula neste sábado 7, no Palácio da Alvorada, alimenta a possibilidade de que ele, na véspera de receber o pedido de impeachment, tenha evitado o encontro mais íntimo com Moraes, que estava presente no evento. O senador Eduardo Girão comenta sobre o pedido de impeachment que será protocolado. E aí, expectativa enorme do Brasil, o Brasil nas mãos praticamente do Senado Federal. O que o senhor pode trazer de esperança para o povo brasileiro, senador? Bem-vindo. Muito obrigado, Lacombe. Muito boa noite, Rodrigo, Ana Paula. Uma honra estar aqui com vocês novamente e dizer que o que me sustenta é a fé, é a esperança de ver os brasileiros de bem, com todo o medo que foi imposto a eles, né, com tanta injustiça, com presos políticos, com todo tipo de barbaridade, de censura, terem comparecido às ruas do Brasil. Do Brasil. É claro que a grande mãe foi em São Paulo, foi lindo, mas foi lindo em outros estados também, que mostraram o seu valor, que as pessoas não têm dinheiro para comprar passagem, para ir, que querem se manifestar, né? Então foi bonito, pelo menos o que eu vivenciei em Fortaleza, na Praça Portugal, colegas meus que foram em Minas Gerais e participaram. Eu acho que se tivesse tido um incentivo maior, teriam enchido todas as ruas do Brasil e ecoaria mais dentro do Senado. Mas a gente vai chegar lá, com toda certeza. Amanhã é um dia especialíssimo para nós. Falei com o presidente Rodrigo Pacheco hoje e ele vai nos receber, uma coisa protocolar, né, onde nós vamos entregar apenas o pedido de impeachment e vamos começar uma série de cobranças caso ele não ande, né? Porque existe essa água morna, como é que tem aquela gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, como a gente já tem 60 pedidos de impeachment lá engavetados, esse que vem com a força aí de mais de 150 parlamentares, com 1,5 milhão quase de assinaturas até agora,
com a robustez, né? São vários itens que foram catalogados de abusos, de arbítrios, com direito até a um brasileiro morto sob a tutela do Estado, que é o Clériston Pereira da Silva. E a gente elencou todos esses itens com o doutor Sebastião Coelho assinando essa petição, né, essa denúncia, e acredito que a gente vai ter aí amanhã mais novidades ainda na entrega desse pedido de impeachment, que eu tenho muita fé, com tanta gente no Brasil orando, com esse movimento começando a virar, já são 31 senadores, né? Estava 23 anteontem, então foi crescendo esse movimento e eu acredito que não tem clima mais dentro do Senado para outra matéria. Não tem atmosfera para ficar se debatendo outro tipo de assunto que não seja o Senado, nos seus 200 anos, cumpra finalmente o seu dever constitucional de investigar um ministro do Supremo. Eu acho que isso abrir a investigação, abriu a análise do processo, eu acredito que vai ter um efeito, Lacombe, Ana Paula, Constantino, você que está nos assistindo no 4x4, um efeito pedagógico para muitos outros ministros e para que as futuras gerações não tenham receio que o Brasil volte a ser livre, porque hoje a gente está vivendo uma ditadura, não tem que dourar a palavra, não tem que deixar de falar isso. A manifestação foi pelo impeachment de Alexandre de Moraes, né? Então a gente tem que... chega uma hora que é a hora da verdade, né? Então nós já tivemos a chance de fazer a CPI da Lava Toga no Senado no começo do mandato, em 2019, e essa CPI não teve a boa vontade, inclusive do próprio governo na época, para caminhar. Então a gente precisa agora, juntos, com muita serenidade, com muita união e coragem, enfrentar o que tem que enfrentar, sem firula, sem acordões, para que a gente possa cumprir o nosso dever. Constantino. Senador, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pela luta, né, por nos representar na casa, que é a casa que tem a previsão constitucional de servir de freio e contrapeso a esse abuso de poder, a essa eventual tirania togada, né, que os pais fundadores americanos chegaram a antecipar o risco. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: um pedido de impeachment, como todo mundo sabe, precisa de pelo menos dois pilares, né? A questão jurídica e a questão política. Eu queria dar a oportunidade para o senhor elencar pelo menos os principais itens jurídicos, que tipo de crime o ministro Alexandre teria cometido, que justificaria o impeachment, o que o senhor destacaria. Eu sei que a lista é grande, mas a essência. E no aspecto político, algumas coisas a gente vê, não só a pressão do povo na rua, como, por exemplo, me chamou a atenção, e nós não comentamos aqui hoje ainda, uma coluna do Michel Temer, que foi quem indicou o Alexandre de Moraes para o STF, talvez o grande erro de sua vida, sendo que ele foi um presidente razoável, pragmático, mas num tom bastante crítico. Quer dizer, o sistema estaria cansado, talvez avaliando que Alexandre se tornou tóxico demais, talvez o custo de defendê-lo ficou muito caro para o próprio país. O senhor enxerga essa virada? Olha, Constantino, deixa eu passar, porque eu acho que a população merece que seja entregue a verdade para ela, né? Esse pedido de impeachment robusto que está sendo construído em conjunto com deputados, senadores, juristas. Nós temos aí uma lista que é muito robusta, né? A questão jurídica aqui. Vamos partir para a questão jurídica e depois a gente vai para a política. Eu já entrei com 3 pedidos de impeachment no Senado, né, junto com colegas, outros colegas entraram também com pedidos de impeachment antes da gente chegar no Senado. E esse aqui é, de longe, o maior pedido de impeachment da história, pela robustez, né, pela série de violações. Olha só, primeiro começa com violações de direitos constitucionais e humanos. Violações ao devido processo legal e ao sistema acusatório, abusos de poder, prevaricação na situação que desencadeou a morte do brasileiro Clériston Pereira da Silva,
diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Desconsiderar pareceres da PGR no sentido da concessão de liberdade de aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro. Violação das prerrogativas dos advogados. Não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problemas de saúde grave. Olha só, um negócio que beira ali a tortura, a crueldade. Dilatação das prisões preventivas sem apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar investigação do STF com produção de relatórios paralelos, ou seja, fora do rito. Monitoramento e controle de perfis de direita e conservadores no Brasil. Interpelação do Congresso norte-americano sobre as violações de direito por parte do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com direito à censura. Aí tem o caso também, outro item, do Twitter Files e suas consequências, que são o bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, desestabilizar a plataforma X no Brasil, desabilitar, na verdade, proibir, censurar, violação do ordenamento jurídico, que é uma ilegalidade no processo de intimação da plataforma X, e também a ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utilizar o VPN para acessar a rede social X. Inclusive, senadores e deputados de oposição e muitos independentes, porque só se fala em oposição. Mas isso aqui transcende a oposição. Tem muitos senadores que assinaram aí esses 31 que estão se manifestando publicamente, que não são da oposição, são independentes, né? E que furou a bolha. Furou a bolha. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou candidato a prefeito de Fortaleza e tenho andado nos bairros, na periferia, entregando panfleto, já que não tem tempo de televisão nem de TV. E é impressionante como pessoas que nem gostam de política chegam para mim, cada vez mais, e dizem, olha, eu não sou de direita, de esquerda, eu não gosto disso. Mas, rapaz, vocês não vão fazer nada, não? Essa plataforma aí, o X, eu vendia minhas coisas, eu tentava fazer uma divulgação, eu me comunicava. Então, 22 milhões de brasileiros órfãos é algo absurdo, surreal. É como se, a gente sabe, é China, Turcomenistão, o Venezuela, a Nicarágua. Nós estamos nesse rol de países, né? E o que a gente vê, Lacombe, Ana Paula, Constantino, você que está nos assistindo, né? O Schallenberg ontem fez um vídeo que já passou de 3 milhões, quem puder assistir tá nas redes sociais dele, entrevistando motoristas de Uber em São Paulo sobre essa censura. Então, porque se diz aí que não, o Brasil nem tanto, o pessoal não sentiu falta, que história é essa? E olha a coincidência. Na véspera de uma eleição de novo, e a gente lembra o que aconteceu de censura em 2022, que foi lembrado agora pelo Lacombe, que não se podia ligar o Lula ao Maduro, que ele era a favor de aborto, que ele era ligado ao Daniel Ortega. Não se podia falar isso. E agora eles fizeram muito pior. Eles derrubaram a rede que predominantemente é da direita, de pessoas que as hashtags que batiam lá, o Trend Topic, era pessoal de conservador no Brasil. E eles fizeram isso para quê? No meu modo de entender, para se blindar de críticas. Os poderosos, que não aguentam críticas, que se acham acima da lei, vão lá e se blindam tirando a rede social. Sabe por quê? Porque o X era a rede social que não tem, e a gente fez uma audiência, inclusive a Ana Paula participou dessa audiência na Comissão de Direito Digital do Senado, que mostra que o X é liberdade de expressão mesmo ali. Não tem algoritmo para travar certas críticas, certas palavras, como ditadura da toga, como impeachment,
como certas situações que foi colocado lá por outros participantes, e por isso que o X foi a bola ali principal. Então, chega, já deu. A gente tem que, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser, voltar às ruas, voltou o brasileiro, mas não pode parar, tem que ter todo mês, né? E que a gente possa cumprir o nosso dever com os senadores e deputados. Eu vejo um clima político diferente, né? Porque, como eu falei, furou a bolha e a reclamação, a grita no Brasil é geral, né? Uma violação desse tamanho que deixou 22 milhões de brasileiros. Não é uma coisa para você botar a cabeça no travesseiro e achar que não aconteceu nada, né? É uma violência muito grande com o brasileiro. E eu espero, sinceramente, que as pessoas de bem desse país, Lacombe, as pessoas de bem, né, que se manifestem, advogados, sabe? Chegou a hora, não dá mais para ficar calado, não é nem por nós não, porque a gente passa daqui a pouco tempo. Isso é uma coisa muito séria o que está acontecendo no Brasil. Se as pessoas de bem, empreendedores, políticos, que deixarem de pensar no seu interesse pessoal, né, no seu projeto, se pessoas de qualquer situação, de qualquer área, jornalistas, puderem atuar de acordo com a sua consciência no aspecto do que é correto, do que não é, colocar a sua opinião, como a gente tem visto aí, editoriais no Brasil, furando a bolha que a gente não imaginava. Série de reportagem como o da Folha, escancarando o que está acontecendo, o editorial de hoje do Estadão. Então, que isso contagie, porque o bem, a verdade e a justiça contagiam as pessoas. O mal contamina, a covardia contamina, né? Então, assim, eu acredito que chegou a hora das pessoas de bem, não dá para esperar. As pessoas de bem precisam se manifestar. Essa é uma onda que precisa acontecer no Brasil para que a gente possa preservar os nossos filhos e netos, as futuras gerações. Não diz respeito só a gente, aos nossos projetos políticos pessoais. Diz respeito às futuras gerações desse país magnífico que é o Brasil. Esse país que tem tudo para estar no topo do mundo, que tem água em abundância, que o agro já bate o PIB do país vizinho, que é a Argentina, só o agro do Brasil, né? Que o turismo tem tudo para decolar se a gente tiver políticas de segurança e de infraestrutura, que você tem a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda maior nação evangélica, quase chegando na primeira do mundo. Todo mundo se relaciona bem, um povo honesto, trabalhador, digno, criativo, empreendedor. Nós temos tudo para estar no topo, se os políticos não atrapalharem, não ficarem fazendo jogo de cena, né? As ruas são do Brasil, não pertencem a ninguém. Nós precisamos, como as grandes mudanças que aconteceram no país, foram através das ruas, né? Então, chegou a hora de a gente se posicionar e unir, agregar quem pensa com a gente, sem nenhum tipo de vaidade. A gente tem aí a manchete, né? O manchete, subtítulo da matéria que o Temer publicou no Estadão, na Folha e no Globo, né? Jornais que já foram os 3 mais importantes do Brasil, Costa. O vampirão é sinistro. O presidente Temer conseguiu realmente uma entrada, né? Porque eu acho que ele é o grande porta-voz, aí, articulador disso que se chama sistema, né? Os donos do poder e tudo. E a história, só para lembrar, né, Lacombe, lá atrás, era de história de nude da primeira-dama, né, da Marcela Temer e tudo. Aí ele foi pressionado, aí o Alexandre de Moraes ficou encarregado disso e, como retribuição, foi indicado pelo Supremo. Eu não sei o que há de verdade nisso tudo. O que a gente sabe é o seguinte: foi, obviamente, a pior decisão que ele tomou. Num bom governo, tinha aquela história do ponte para o futuro, foi um governo de ajuste, reformas, né, pragmáticas, e deixou esse legado terrível. Então, Michel Temer, é hora de, né, entregou o Brasil essa desgraça, esse sujeito aí com borderline, como a gente diz, está na hora de tentar, né, se articular para resolver o problema da nação. Era só isso. Mas o texto é uma crítica a essa postura
né? E isso, para mim, acho que tem um sinal importante. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.